Muito bom poder chegar até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que você possa fazer deste programa o seu momento de devoção, o seu culto a Deus, o seu encontro com Deus. Aqui eu vou orar com você, aqui eu vou ministrar a palavra de Deus ao seu coração, aqui eu vou conduzir a você a uma experiência nova com Deus. Durante o programa, eu faço 3 orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção de Deus para a família. Nesta semana, estou fazendo uma campanha especial para a família. Desde segunda-feira, estou aqui em cada programa orando. E hoje, neste 4º programa desta semana, eu vou mais uma vez orar pela família. A segunda oração que eu faço no programa é a oração onde eu peço a bênção da recompensa na vida de todas as pessoas que contribuem com esta obra. A terceira oração que eu faço no programa é a oração do altar da intercessão. Então veja, para cada momento você precisa marcar a sua presença, fazer presente para que você possa ser abençoado. Na primeira oração, você representa uma família, sendo você pai ou mãe, ou filho, ou filha, ou tio, avô, ou avó, seja quem for, você tem um tronco familiar, um núcleo familiar ao redor de você. E você pode ser o representante diante de Deus para pedir a bênção para todos os seus familiares. Então, se você quer apresentar a sua família diante de Deus, não pôde fazer isso nos programas anteriores, então não deixe de entrar em contato conosco através do WhatsApp ou através do telefone fixo e dizer assim, coloca o nome da minha família diante de Deus nessa campanha. E aí você vai dizer o sobrenome da família tal. E aí você coloca este nome. Pode ser família Rodrigues, família Coimbra, família Bueno, coloca a família. E nós vamos orar pela sua família. E você será o representante diante de Deus. Lembrando que está escrito na Bíblia, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Veja que é sempre importante nós termos alguém na família que preocupa em buscar a Deus a favor de toda a família. E Deus vai abençoar de maneira especial. Então, entre em contato conosco através do WhatsApp ou do fixo e faça isso. Se você quer ser um evangelista associado, alguém que me ajuda financeiramente a manter esse programa no ar, você tem o Pix para passar uma contribuição. Você vê aí na tela o nosso Pix, o Pix do Falando ao Coração. Você passa, é uma modalidade nova do Banco Central. Você não tem custo extra para fazer essa contribuição. Ou então você liga ou passa uma mensagem e diz, eu quero ser um evangelista associado, e alguém vai entrar em contato com você e mandar para você depois um carnê de acordo com o valor que você estipular e os dados que você vai passar, e assim você passa a contribuir todos os meses com esta obra missionária e evangelística. Quer ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão? Através do WhatsApp você passa uma mensagem com o seu nome, e se quiser colocar outros nomes, passa outros nomes juntos com o seu, e nós vamos orar no final do programa, e as bênçãos de Deus serão grandes, preciosas e maravilhosas na sua vida. Tenho certeza que Deus tem uma grande obra para fazer no seu coração. Tenho certeza que Deus tem uma obra importante e maravilhosa para operar na sua vida durante o programa de hoje. Porque Deus é aquele que opera maravilhosamente e Ele quer operar na sua vida bênçãos novas, importantes e preciosas. Domingo está chegando e todo domingo nós temos 2 cultos abençoadíssimos aqui na Betel. O primeiro, às 10h30 da manhã. O segundo, às 7h30 da noite. Então, oportunidade de você estar conosco participando destes cultos. Venha, você, sua família, e todos serão ricamente abençoados por Deus. Nosso endereço sede é a Avenida T3 com a T8, no setor Bueno. E será uma alegria ter você participando conosco de eventos aqui na nossa igreja. A gente está obedecendo todos os protocolos aí estipulados e você pode vir com segurança para que juntos possamos cultuar a Deus e viver bênçãos importantes e preciosas a cada vida
nos nossos corações. Deus tem sempre algo forte e precioso no nosso viver. Você, como família, tem observado que muitas vezes na sua casa ou dentro da sua família acontecem aqueles problemas que aconteceu com o avô, aconteceu com o pai, aconteceu com os tios, aconteceu com os filhos e às vezes está acontecendo com netos? Eu quero dizer para você que estas coisas são influências antigas. A gente pode chamar de maldição hereditária? Pode chamar. Pode chamar de tendência daquela família, pela genética, coisa parecida? Também pode ser. Mas será que isso pode ser cortado na vida dessa família? Perfeitamente. Eu tenho um exemplo bíblico importante que quando Sete gerou seu filho Enos, Sete era irmão de Caim, irmão de Abel, que todos os três eram filhos de Adão. Aí o Sete formou a sua família e nasceu o primeiro filho, chamado Enos. E o Sete pensou o seguinte: durante a minha vida, desde criança, eu tenho visto na minha casa uma maldição. A maldição do meu irmão mais velho ter matado seu irmão mais novo na época, que era o Abel. Caim matou Abel, assassinou o Abel. E quantas vezes eu tenho visto meu pai, minha mãe chorando, todas as vezes que eles lembram, eles perguntam por que isso tinha que acontecer na nossa casa. A gente tinha 2 filhos saudáveis, podiam estar fazendo histórias na vida, e o Caim cometeu essa loucura e tirou a vida do Abel. E por certo o sofrimento ali era grande. Sete agora vê o filho nascer e preocupa com isso. Disse assim: eu não quero que na minha casa esta maldição aconteça. E o que eu tenho que fazer para cortar este espírito de maldição na minha família? Ele pensou, e ele diz: olha, na ciência eu não encontrei resposta, na minha força humana não encontrei resposta, nas coisas ao redor da minha vida não encontrei resposta. Quando eu não encontro resposta aqui, eu tenho que buscar aquele que tem resposta para todas as coisas. E ele disse: só Deus pode me ajudar. Só Deus pode cortar esse laço de maldição que paira sobre a minha família. E aí ele começou a orar a Deus, começou a buscar a Deus. E ali diz que foi a primeira vez que alguém aqui na terra fez uma oração a Deus. Começou-se uma vida de oração justamente naquela hora. Então eu quero dizer o seguinte para você: se na sua família tem muitas pessoas são viciadas no álcool, ou na sua família muitas pessoas se enveredaram pelo mundo do crime, na sua família muitas pessoas carregam um problema genético aí que tem acompanhado um e o outro e o outro e o outro, existe uma solução, existe uma saída: é orar a Deus. Então, nesta semana, quando eu estou fazendo esta campanha pelas famílias, no primeiro dia eu falei que é necessário a família ter um compromisso com Deus, assim como Josué, que disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É importante que na sua família você tenha a preocupação de dar exemplo de vida cristã para esses filhos, porque os filhos aprendem mais dentro de casa porque nas escolas do que na rua. Então é importante, porque na Bíblia está escrito: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não desviará dele. No terceiro dia eu lembrei que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então eu orei pedindo para que Deus cria em cada família um esconderijo, para que essas famílias estejam habitando em paz, habitando na proteção do Senhor. E hoje eu estou lembrando da necessidade da oração em família. Você, como membro da sua família, assim como o Sete fez, você tem a oportunidade também de fazer e clamar a Deus para cortar esses laços de maldições que tomam conta do seu lar, tomam conta da sua família. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, neste instante eu oro a Ti, pedindo que a bênção do Senhor esteja alcançando todas estas famílias representadas por estas pessoas que estão fazendo esta campanha, que estão orando comigo.
Estendas as tuas mãos, Pai, para cortar todo laço de maldição. Estendas as tuas mãos para trazer aos corações uma mudança importante para que eles não vejam esta continuidade de problemas e males que têm acompanhado estas famílias. Que tudo isso seja cortado agora, porque eu repreendo toda a força do inimigo contra estas vidas, eu repreendo toda a força do inferno contra esta família, eu declaro a bênção do Senhor sobre cada avô, sobre cada avó, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho, sobre cada filha, e aí estendendo para os tios, para as tias, para os primos, para as primas, e assim que todos possam viver uma vida saudável, feliz e abençoada. Ser com todas estas pessoas, com todas estas famílias, Pai, eu te peço sempre, no nome de Jesus. Amém. A minha segunda oração no programa de hoje é pedindo a Deus para abençoar todas as pessoas que me ajudam financeiramente a manter este programa no ar. Eu estou com este programa ao vivo, no ar, ou seja, diariamente no ar, há mais de 18 anos. Sempre com um propósito: abençoar as famílias, abençoar as pessoas, abençoar as vidas, falar do Evangelho Salvador de Jesus Cristo, proclamar a bênção de Deus para cada vida. E manter este programa no ar, para mim, é um peso. Apresentar o programa é um privilégio. Ser este canal de bênçãos na vida de vocês é uma bênção que Deus me deu no meu ministério, de poder cumprir este papel. Antes da televisão, eu fiz rádio muitos anos, e eu gosto sempre de, através dos meios de comunicação, alcançar pessoas que talvez eu nunca vá conhecê-las nesta vida. Mas tenho certeza que muitas pessoas que já têm sido alcançadas, têm sido libertas, têm sido salvas. Quantas pessoas que assistiram Falando ao Coração com tudo preparado para tirar a própria vida sua ou de alguém, e o Falando ao Coração, a palavra que foi ministrada, tocou os corações, as pessoas mudaram de propósito e alcançaram bênçãos importantes e preciosas. Então, eu não me canso todos os dias de poder chegar até vocês para falar de Cristo, para proclamar este Evangelho, que é o único poder capaz de salvar as vidas. Mas você sabe, quando olha na área financeira, tudo custa muito caro, eu tenho que comprar equipamentos, agora mesmo estou aí querendo comprar 3 câmeras, não estou conseguindo, e precisando de comprar. Então, muitas coisas. Então, peço a você para abrir o coração e vir me ajudar. Pode ter certeza que este valor que você vai oferecer como contribuição vai ser muito bem empregado, para que o Evangelho, essa missão maravilhosa que o Senhor colocou sobre os meus ombros, mas também sobre os seus, possamos cumpri-la. E vocês que contribuem com o programa, eu quero que se sintam aqui do meu lado, e juntos nós estamos fazendo esta obra. Então eu quero orar por vocês. Senhor Deus e Pai, rogo neste instante, no nome de Jesus, bênçãos importantes e preciosas na vida de todas estas pessoas que me ajudam, Senhor, financeiramente, manter este programa no ar. Alcança, Senhor, estas pessoas onde elas estão agora e repousa sobre elas a bênção da prosperidade, a bênção da alegria, a bênção da saúde, a bênção da vitória. Abençoa suas fontes de rendas para que essas pessoas possam contribuir. Isso nunca venha fazer falta para elas. Pelo contrário, que elas possam obter grandes colheitas por causa dessa semeadura que fazem. Pai, se com todas essas pessoas, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Vamos para a Bíblia Sagrada? Quero ler com você no último livro da Bíblia. Você já sabe qual é. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 11. Eu vou trazer para você uma palavra de esperança. O que mais precisamos hoje é ter esperança. Vamos para a Bíblia? Vamos para estas páginas sagradas, importantes e gloriosas da palavra de Deus. Diz assim o versículo 11 do capítulo 3 de Apocalipse. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Muitas vezes você gasta pouco porque ganha pouco, mas gasta muito porque ganha muito. Então é complicado fazer essa administração. Mas é possível ter uma boa consciência
e ter uma boa administração para que você possa compatibilizar isso aí. Se você gasta além do que ganha, você vai criar um rombo na sua economia. Se você gasta menos do que você ganha, você vai formar um patrimônio, você vai formar uma poupança, você vai formar uma boa economia. Mas no sentido espiritual, isso também tem um valor extraordinário. Aqui está dizendo, primeiro, venho sem demora. É o próprio Jesus dizendo que ele virá. Nós precisamos de crer nesta palavra. Não é só aqui que está escrito isso. Se você olhar para a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar referências à volta de Jesus. Primeiro você encontra as promessas do seu nascimento, promessas do seu ministério, profecias importantes de como ele seria morto e como ele ressuscitaria e assim por diante. E depois, quando chega no Novo Testamento, que cumpriu tudo isso, ele nasceu em Belém, como estava escrito, ele foi morto entre dois ladrões, como estava escrito, ele ressuscitou, como estava escrito, e ele voltou ao céu. E aí ele mesmo deixou por diversas vezes, dizendo, o Filho do Homem vai voltar, voltarei, e assim por diante. E aqui está dizendo, venho sem demora. Ah, mas já tem quase 2000 anos que ele disse esta palavra e até hoje não aconteceu. Preocupa com esse tempo, não. Deus é o Pai da eternidade. E um dia para nós é como 1000 para Deus, 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia para nós. Então, para Deus essa conta não pode ser feita matematicamente como nós, os humanos, fazemos. E quando aqui diz, venho sem demora, eu posso dizer que pode ser a qualquer hora, porque ele não marcou. Ele não marcou o dia, não marcou a hora, não marcou o tempo. Ele deu sinais. Olha, quando vocês virem acontecendo isso, que muitas coisas já aconteceram, acontecendo aquilo que já aconteceu, é porque eu estou próximo a voltar. Então ele está dizendo aqui, venho sem demora. Aí ele traz esta afirmação, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Olha só, o próprio Jesus disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então essa coroa da vida é o seguinte, é algo que vai ser concedido, que já está sendo concedido àquelas pessoas que, tendo nascido fisicamente, já têm a vida física. Mas um dia entenderam da necessidade da vida espiritual, aí entregaram a vida a Cristo e ali foi o momento em que ele nasceu para a vida espiritual. Para alguns nasceram na vida espiritual ainda jovem, ainda às vezes criança, adolescente. É um dia que cada um tomou a decisão. E essa decisão não escolhe idade, é para todos. Todas as pessoas precisam de tomar essa decisão. Se você ainda não tomou, não interessa a idade que você tem hoje. Esse é o momento de você tomar essa decisão. Porque no dia que você, na hora que você tomar a decisão, você nasce para a vida espiritual. Lembra que um dia um homem na Bíblia, chamado Nicodemos, foi ao encontro de Jesus, e ele chegando para Jesus perguntou uma série de coisas sobre a vida espiritual, e Jesus disse, olha, você só vai entender essas coisas espirituais quando você nascer de novo. Aí ele entrou em parafuso. Ele era um homem sábio, um filósofo, ele era um homem preparado na religião e assim por diante. E ele começou a pensar e logo fez uma pergunta. Para mim nascer de novo, eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Era uma filosofia corrente na época e infelizmente até hoje essa filosofia está presente na cabeça de muitas pessoas, de que uma pessoa nasce, morre, depois nasce de novo, chamada encarna de novo, reencarna, essa coisa toda. Então, Jesus, naquela hora, derrubou essa teoria, dizer, não é necessário você voltar ao ventre da sua mãe, você morrer, depois nascer de novo. Não é isso que eu estou dizendo. É necessário você nascer de dentro para fora. Porque na vida física você nasceu de fora para dentro. Quando você nasceu, você era uma criança, não sabia nada, só chorava e alimentava. Depois você foi entendendo o que é a vida e aí você foi nascendo de dentro para fora, foi crescendo. De fora para dentro, né? Foi crescendo. Agora, para que possa ter a vida espiritual, é necessário nascer do coração, nascer da alma. E o caminho é, primeiro, confessar Jesus como Salvador. E a partir daí começar a servir. Aí você tem
uma vida física ativa e uma vida espiritual ativa. Então, aqui está dizendo da necessidade que nós temos de guardar o que nós temos alcançado na vida espiritual. Porque quando você morrer, e quantas pessoas já morreram e deixa aqui todo o seu patrimônio, e esse patrimônio às vezes vira confusão na vida dos herdeiros, coisas parecidas ou não. Pode até que os herdeiros sejam sensatos e cada um pega o seu pedaço e vai cuidar da sua vida. Mas, infelizmente, a verdade é essa, muitos têm morrido e não têm levado consigo, porque caixão não tem gaveta. Lá do outro lado da vida espiritual, onde tem a vida espiritual, não precisa de banco para guardar dinheiro, não precisa de nada, você não vai ter custo, lá não tem doença, lá não tem violência, lá não tem cadeia, lá não tem delegado, lá não tem advogado, lá não tem médico, lá não tem hospital, lá não tem remédio, não precisa de nada disso, é vida espiritual. Não é essa vida no corpo que a gente vai desgastando com o tempo, aí precisa tomar um remedinho para cá, um remedinho para lá e tal, e vai levando. Então, aqui nesse texto está dizendo, olha, venham sem demora. Aqueles que estiverem servindo a Cristo, eles serão levados para estar na eternidade. E na eternidade, eles vão receber uma coroa, é a coroa da vida. Aí é que completa a vida. A vida completa é vida material, mas também vida espiritual. É vida humana, mas também vida espiritual. Aí é a coroa da vida. E aí, a partir daí, ninguém te tira de lá, ninguém te afasta de lá, porque você herdou e recebeu a vida como uma coroa importante. Então, isso é que é importante. Nós precisamos estar atentos a estas verdades constantes da Bíblia, para que nós possamos desfrutar de uma eternidade com Deus. Eu pergunto para você, você já está guardando isso que você tem recebido de Deus? A salvação é um bem precioso. A presença de Deus na sua vida é um privilégio glorioso. Esta esperança de que um dia você vai estar na glória é um sentimento que você não pode perder, porque a recompensa está preparada para você. Conta-se que uma certa jovem, ela foi a um médico e o médico mandou ela fazer alguns exames e quando vieram os exames, ela estava com uma enfermidade incurável, uma enfermidade terminal. Aí ela foi no médico, o médico disse, olha, você infelizmente está com essa doença e você não tem muito tempo para viver. E ela foi fazendo tratamento, até que as coisas foram afunilando, o médico disse, olha, você tem no máximo 30 dias de vida. Ela então foi para casa e lá ela fez uma lista de coisas que ela gostaria que acontecesse no dia do velório. E ela pensou, quem é que poderá fazer isso para mim? Lembrou de alguém que era amigo dela e chamou essa pessoa e diz, olha, eu fiz essa lista e gostaria que você lesse, vou te explicar como eu quero cada coisa, porque a minha vida talvez dura 30 dias, mais um pouco, menos um pouco, eu já estou deixando tudo organizado que eu gostaria que fosse feito depois que eu morresse. E aí aquela pessoa leu aquela lista toda e ela foi explicando item por item. Quando chegou no último item, ela engasgou e ele ficou pensando, e lá no último item era o seguinte, no dia que eu morrer, quando eu estiver no caixão, eu quero que coloque na minha mão um garfo. E aquela pessoa não entendeu, com medo de perguntar e ferir e tal. Ela disse, olha, você está olhando muito este último item da minha lista, eu vou te explicar. É que quando eu morrer, eu gostaria de ser enterrada com esse garfo na minha mão. Então, quando as pessoas chegarem lá para o velório, elas vão olhar que eu tenho um garfo na mão e, por certo, vão perguntar. Então, vou explicar a razão. É que quando eu era criança, eu, meus irmãos, nós íamos sempre para a casa dos meus avós. Eles moravam num sítio e a gente chegava lá e todos os dias tinha o almoço, tinha o jantar. E quando a avó fazia alguma sobremesa, algum doce, alguma torta, alguma coisa muito gostosa, ela limpava a mesa, tirava os talheres da mesa e mandava que cada um de nós segurasse o garfo. E a gente já sabia que quando era para segurar o garfo na mão, é porque ela tinha preparado alguma coisa gostosa, especial e ia servir. E a gente ficava ansioso para ver o momento. De repente ela chegava com uma torta, um pudim, um doce, alguma sobremesa muito gostosa. Aí nós saboreávamos aquilo. Então eu quero que quando as pessoas olharem para este garfo na minha mão, lá dentro do caixão, e não entenderem, e elas vão perguntar por quê, e você responde.
é porque ela disse que alguma coisa melhor estava por vir. Então, este garfo significa que alguma coisa melhor está por vir para ela depois dessa morte. Veja, nós precisamos entender que aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Porque quando temos Cristo, quando temos a fé viva na palavra de Deus, quando guardamos esta esperança, nós sabemos que quando terminar nossa existência aqui, alguma coisa melhor está por vir. Que você possa manter esta esperança a cada dia e continuar servindo a Cristo, porque algo melhor Deus tem preparado para você. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Momento de fé, momento de unção, momento de alegria. Quero aqui ungir a minha mão. Vou estender essa mão ungida no vídeo e vou orar pedindo a Deus para abençoar e operar maravilhosamente bênçãos na vida de todos vocês. Vamos orar com fé? Senhor Deus e Pai, eu te dou graças porque aquilo que está escrito na tua palavra, um dia há de se cumprir. Cada item, cada detalhe, cada promessa, cada profecia, cada palavra. Por isso, diante de ti, eu apresento todas estas pessoas que oram comigo. E peço que a tua bênção, Senhor, esteja alcançando aqueles que entenderam agora a importância de um compromisso contigo. Confirma pelo teu Espírito esta obra em cada coração. Aqueles que estão passando por momentos de dificuldades, enfermidades, problemas, que o Senhor possa estender as mãos e abrir as portas e trazer a solução, a cura, a libertação, a vitória, o milagre na vida de cada uma dessas pessoas. Pai, abençoa todos os teus filhos, a todas as tuas filhas, fazendo com que elas mantenham vivas estas esperanças, estas promessas, estas bênçãos prometidas pelo Senhor em cada vida. E que cada um possa ser fiel até o fim a ti. E que cada um possa guardar o que tem recebido. Porque no final o Senhor trará a coroa da vida como resultado da fidelidade, do compromisso e da vida contigo. Ser como todas essas pessoas, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. Deus os abençoe grandemente. E digam comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.